com uma maleta, bateu na porta da nossa casa e ofereceu dinheiro pra gente ir E levar a gente numa imprensa. e desmentir, falar que era mentira. Os pilares da ufologia brasileira, que são o caso Varginha, né? Eu me envolvi diretamente na investigação dos 3 fatos. Essa nave aí deve ter vindo por causa daquela criatura que passou por aqui. Em 2008 começou a tocar o telefone, toda vez que eu atendia ficava mudo. Ou às vezes eu escutava alguém do outro lado e desligava. Começava e desligava. Não demorou para começar a vir os e-mails. Incluindo o diretor-chefe da NASA, Daniel Sol Goldin, que foi pessoalmente ao Brasil juntamente com o secretário de Defesa americana para garantir que a operação permanecesse em sigilo. Segundo, que isso não é um caso só nosso, isso é um caso da humanidade. Eles chamam o local de Pavilhão 18. Os olhos vermelhos, grandes esbugalhados. E a cor dele era marrom escuro. Sempre me causou muita estranheza a agressividade da bactéria que eu encontrei nesse paciente. Há algum tempo atrás, aqui neste canal, eu fiz um vídeo completo contando-lhes todos os detalhes do caso do ET de Varginha. Mas esse vídeo sumiu, desapareceu aqui do meu canal por motivos que não podem ser mencionados. Inclusive, eu nunca falei isso aqui. Existem forças, né, meus queridos amigos, que nós não podemos controlar. Recentemente, o James Fox, sabe, o produtor e diretor de cinema, foi ao podcast do Joe Rogan e ele disse coisas sobre o caso Varginha que são impressionantes. Aí você me pergunta, Carol, o que o americano tem a ver com o caso Varginha? Bom, ele é produtor e diretor do documentário Momento de Contato, que conta em detalhes para os gringos a história do caso do ET de Varginha. E existem algumas novidades sobre esse caso aqui, então você se prepara, pega a tua pipoca e senta teu bundão que esse vídeo aqui vai ficar gigantesco, nós teremos até intervalo nesse vídeo. Intervalo não comercial, um intervalo aqui pra gente dar uma respirada de tanta informação que vai ter. Se prepara que eu vou te contar tudo, então se alguma vez você quis um dossiê completo de A a Z do caso Varginha, ele começa agora. Varginha, sul de Minas, em janeiro de 1966. Uma cidade pequena, calma e pacata, onde eu passei muitas férias quando era adolescente, mas eu nunca mencionei isso aqui, hein? O local ficou mundialmente conhecido depois daquele fatídico janeiro de 1996. Um homem chamado Carlos Souza viu algo muito estranho na Fernão Dias e ele estava vindo de São Paulo. Ele notou um objeto no céu que parecia que estava arrebentado, como se ele tivesse quebrado. Ele disse que tinha uma fumaça branca que saía da traseira desse objeto. Nesse exato mesmo momento, um casal de fazendeiros, a dona Oralina de Freitas e o seu Eurico de Freitas, que viviam às margens da BR-491, notaram que por volta ali da 1 da manhã, o gado começou a correr de uma maneira louca no pasto. É como se eles estivessem muito assustados com alguma coisa. Era 1 da manhã. O gado começou a correr em volta da casa. Eu saí na janela e avistei o objeto passando nessa direção. A dona Oralina saiu na janela para verificar o que estava acontecendo. E ela também viu o mesmo objeto que o Carlos disse que viu lá na Fernão Dias. Ela percebeu esse objeto que era comprido, que era mais ou menos do tamanho de um micro-ônibus. E ela percebeu que ele tinha uma fumaça branca no entorno. O objeto estava em trajetória de queda, mas não emitia sequer um ruído. Assustada, ela gritou pro Eurico: "Mano, vem ver isso." Não foi essa fala, mas se eles fossem paulistas, eles falariam isso.
Segundo Eurico, o objeto não voava, mas sim flutuava. Ele era do tamanho de um micro-ônibus e tinha formato de charuto. E aí, passamos por cima do pasto. Como é que era? Por cima do pasto aí, por cima da grama. Ah, era bem grande, viu? Maior que um carro? Maior que um carro. Um ônibus pequeno? É mais ou menos um ônibus, um micro-ônibus, né? Eles ficaram lá embasbacados, observando esse objeto por cerca de 40 minutos. Enquanto tudo isso está acontecendo, a Força Aérea dos Estados Unidos avisa a Força Aérea do Brasil que um objeto não identificado está na atmosfera, que entrou no espaço aéreo brasileiro e está indo em direção a Varginha. A Força Aérea Americana fornece as coordenadas exatas do objeto para a defesa brasileira. E é nessa mesma hora que Carlos, lembra de Carlos, aquele lá da Fernão Dias? Pois é, ele podia simplesmente ter ido para casa e deixado toda essa história para trás, mas não. Nós somos o quê? Brasileiros, e nós não desistimos nunca. Ele seguiu o objeto e ele foi até o local exato do objeto, o local onde esse objeto estava estatelado no chão. Ele percebeu que esse objeto era realmente do tamanho de um micro-ônibus. Percebam que é o mesmo objeto, lá da dona Oralina e do seu Eurico. Ele pegou assim um dos pedacinhos dos destroços que estava no chão e, segundo ele, parecia um pedaço de uma folha de alumínio. Ele amassou essa folha de alumínio e essa folha de alumínio retornou ao seu formato original, como se nunca tivesse sido amassada. Além disso, Carlos disse que o cheiro do local era um cheiro horroroso e que esse cheiro demorou muitos dias para sair de seu nariz. Ele descreve como sendo o cheiro de ovo podre, que é aquele cheiro de amônia que a gente conhece. Alguns minutos depois que Carlos chegou ao local da queda desse suposto OVNI, um comboio do exército chegou e disse, gritando pro Carlos: saia daí, apontando uns bagulhão na cara dele. Saia daí, não se aproxime, vai embora daqui. E eles me tomaram isso da mão, sinceramente. Bateram na minha mão, falaram pra mim: dá isso aqui, vai embora, some daqui. Foi bom, mas caiu. Eu até aquele momento me sabia que era um objeto voador, mas eu achava que era um avião, alguma coisa assim. Eu estranhei muito no local de 2 caminhões de Mercedes do exército. E aí Carlos entrou em seu carro e, como nós dizemos popularmente no Brasil, picou a mula. Carlos foi embora da cena sim, mas ele deu um depoimento para o documentário de Jamie Foxx. Carlos, você tá famoso na gringa, viu? É importante de mencionar aqui que existe todo um perímetro ali em Minas Gerais onde essas coisas foram vistas no céu. Esse perímetro todo abrange as cidades de Lavras, de Varginha, de Três Corações e vai até a cidade de São Tomé das Letras, ou seja, não é só Varginha não. 7 dias depois, os moradores da cidade de Varginha viram um caminhão do exército entrando na cidade e o exército bloqueou determinadas partes da cidade, impedindo que os moradores passassem. Os moradores começaram a achar aquela coisa toda muito estranha e ligaram para o corpo de bombeiros. Os bombeiros foram até o local que estava fechado e alguns minutos após a chegada do caminhão de bombeiros, um caminhão da Escola de Sargento das Armas colou lá no mesmo lugar, que é tipo um meio de mato. 2 tiros de fuzil foram ouvidos do meio ali daquele matagal. Os soldados saem do meio do mato com 2 sacos gigantes e um desses sacos estava se mexendo. Ninguém sabe de fato o que tem ali dentro daquele saco não, tá? Mas o que a gente sabe é que um dos sacos estava se mexendo. Nesse exato mesmo dia, uma emissora de TV da cidade de Varginha, chamada de TV Princesa, começou a receber o relato de 3 meninas. 3 moças que estavam vivendo suas vidas normalmente e que tiveram contato, que viram aquela criatura medonha em um terreno baldio. Os jornalistas foram até o local onde a suposta criatura teria sido vista e quando chegaram lá, adivinhe,
Os militares já estavam lá. Kátia Andrade Xavier, de 22 anos, Liliane de Fátima Silva, de 16 anos, e Valquíria Aparecida da Silva, de 14 anos, que são irmãs. Elas três foram as primeiras a verem essa criatura, que posteriormente ficou conhecida como o ET de Varginha. Elas estavam voltando para casa, fazendo o seu trajeto que faziam todos os dias. Só que nesse dia, elas decidiram cortar caminho por um terreno entre o bairro do Jardim Andere e o bairro Santana. Quando elas passaram por um muro ao lado de uma oficina, uma das irmãs ouviram o grito de Kátia. E aí, elas duas olharam para o mesmo lugar que Kátia estava olhando. E elas não puderam acreditar no que elas estavam vendo. Aí de repente, assim, que nós olhamos pra lá, assim, aquela coisa estranha, redonda, nossa, tava super estranho. Aí tinha uns negócios, tipo um chifre na cabeça. Tinha a pele marrom, parecendo que passou algum óleo no corpo. Elas saíram correndo desesperadamente. Só que a mãe delas correu para encontrar as meninas. E aí depois elas voltaram ao terreno, a Kátia e a mãe das meninas. E adivinhem só, elas não encontraram mais nada ali naquele terreno. Um pedreiro que trabalhava ali perto disse que o bombeiro já tinha vindo e já tinha levado aquela criatura monstruosa. Existem algumas entrevistas em podcasts e em programas de TV dessas moças lá daquela época, que hoje não são mais moças, né? Que hoje são senhoras. Até hoje elas não esquecem o que elas viram naquele fatídico dia. Será que elas viram um ET mesmo? O que será que realmente tinha ali naquele terreno baldio, hein? A mãe dessas meninas recebeu uma proposta em dinheiro para abafar o caso na época. Pelada, e a minha mãe recebeu uma visita na nossa casa. Quatro homens. Homem preto. Tipo do filme. Com uma maleta, bateu na porta da nossa casa e ofereceu dinheiro pra gente ir numa E levar imprensa e desmentir. Falar que era mentira. E digo-lhes mais, existem pessoas que estão sofrendo ameaças até os dias de hoje sobre esse caso. Tem umas coisas também que eu não posso estar falando, entendeu? Pronunciando, tá falando muita coisa a respeito disso, entendeu? Eu falo até onde eu posso. Porque alguém te proibiu de falar? Não. Alguém te ameaçou? Não, de espécie alguma, de jeito nenhum. Eu não tô bem. Foi um dos primeiros casos que eu comecei, que me instigou a começar a procurar, né? A cavar mais. Então, em 2008, eu resolvi pesquisar mais a fundo, entrar em contato, fazer uns telefonemas, né? Coisa além da internet, né? A maioria a gente está acostumado a ler no blog e compartilhar. Essa é a nossa grande pesquisa atual, né? E na época a gente não tinha essa facilidade de contato, WhatsApp, companhia com o pessoal envolvido no caso. Uhum. E eu comecei a pesquisar, eu vi que de todos ali o mais fácil acesso seria a parte do zoológico, essa parte mais aberta ao público, né? Então eu fui tentar falar com o pessoal do zoológico na época, peguei o telefone. Após essa comunicação com o pessoal do zoológico, foi aí que aconteceu o que me chamou mais atenção. Meu telefone começou a tocar em casa. Era telefone fixo, né? 2008, né? E em 2008 começou a tocar o telefone, toda vez que eu atendia, ficava mudo. Ou às vezes eu escutava alguém do outro lado e desligava. E começava e desligava. Não demorou para começar a vir os e-mails para deixar o caso quieto. Esses e-mails vinham da onde, você sabe? Ou era anônimo? Tipo, não, era tudo anônimo. Tipo, eu tinha um e-mail ali, eu copiava, tentava responder e tal. Você não chegou a procurar o IP do e-mail, nada? Não, na época nada. Na época aquilo passou corrido, assim. E como a gente já recebia alguns e-mails meio pirado, assim, até como a gente recebe hoje, né?
alguma coisa eu achei que era bobagem, só que começou a intercalar isso aí, só que eu na época não tinha canal, eu não tinha um site onde eu falava, pessoal, tô pesquisando o caso Varginha, falei com o veterinário do zoológico. Entendi, então não tinha como as pessoas saberem o que você estava falando. Hoje em dia, a pessoa pega a informação, me manda um e-mail e ameaça, ou acha o meu WhatsApp e dá um jeito para fazer para fazer bobagem, né? Na época, não. Então, quem estava sabendo daquilo lá, tanto que até meus pais, com ninguém, eu comentava isso, era bem meu, né, na época. E quem sabia era quem tinha acesso ao meu telefone, né? Então, até hoje aquilo ficou assim. Depois você acha que estava grampeado o seu telefone? O tipo de ligação, os barulhos que ocorriam, eu nunca pesquisei sobre telefone grampeado, mas era um barulhinho toda vez que eu puxava o telefone, dava um tic-tic, antes um barulho como se tivesse um estalinho, e depois continuava a ligação. Então, não sei se aquilo tinha a ver com o caso Varginha. Agora, gente, vem a parte mais estranha da história inteira. Todos os moradores da cidade comentam que naquele mesmo dia, por volta das 6 da tarde, uma chuva torrencial atingiu a cidade. E é dentro dessa chuva torrencial agora que nós temos a figura de Marco Eli Xerezi, um policial. Guardem esse nome, porque esse nome vai ser muito importante para essa história. Ele estava passando pela mesma rua onde as meninas viram a tal da criatura lá. Ele era da inteligência da polícia militar, ele e o seu companheiro tomaram a maior chuva naquele dia, porque, gente, foi uma chuva torrencial mesmo. E por causa disso, depois de passar por essa rua aí, eles foram até a casa do Marco, onde eles trocaram de roupa e colocaram uma roupa seca. E avisaram a família que eles iriam demorar naquela noite, dizendo que eles voltariam muito tarde, porque eles tinham um trabalho para fazer. Saindo da casa dele, ele entrou em seu carro e dirigiu por aquela mesma rua. E ele atropelou alguma coisa estranha. No meio da chuva, então, ele saiu do carro e ele percebeu que ele tinha atropelado alguma coisa. Só que ele não sabia direito o que era que ele tinha atropelado. Ele pegou aquela coisa, aquela criatura no colo, enfiou dentro da própria viatura e levou essa coisa. Sem ofensa, tá, amigo? Agora a gente sabe quem você é. Mas naquela época, gente, ele pegou, enfiou dentro do carro e levou para o Hospital Humanitas. Dentro do hospital, existem diversas histórias confusas que circulam. Algumas histórias dizem que o hospital tinha uma ala reservada, porque ali naquele dia estaria acontecendo a primeira cirurgia de coração da cidade. Outros dizem que o exército tinha fechado o hospital para receber aquela criatura lá do saco, lembra? Aquela que parecia estar viva? E outros dizem que o hospital foi fechado depois que Marco Eli Xerezi chegou. Mas pela quantidade de caminhões do exército e caminhões da escola de sargento das armas que existiam ali na cidade naquele momento, a gente pode deduzir que alguma coisa estava acontecendo. Não dá pra gente simplesmente ignorar a presença de todos esses militares em uma cidade pacata do interior onde tecnicamente nada acontece. E a história, gente, só vai piorando à medida que os minutos desse vídeo passam. Vocês lembram lá do Marco Eli Xerezi, o cara que pegou a criatura no colo, né? Pois é, gente, alguns dias depois ele começou a se sentir muito mal e foi internado no hospital com um cisto dolorido embaixo da pele. Sabe aqueles cistos assim que se aperta e você sente que tem um bagulho ali? E foi piorando e ninguém sabia explicar que doença esse homem tinha. Só o que se via era um arranhão no braço dele que tinha sido deixado por aquela criatura que ele pegou no colo. Na hora que ele foi pegar, assim, vai saber se o bicho tinha uma garra, né? Arranhou o braço dele. Só o que se via era aquilo. E o homem não parava de piorar, gente. É aquela coisa, né? O cisto que consta no relatório oficial pode ser apenas uma desculpa. Na minha humilde opinião, não era cisto porcaria nenhuma. Existem diversas entrevistas até do médico que tratou ele na internet. E esse médico diz que não sabia o que esse cara tinha.
sempre me causou muita estranheza a agressividade da bactéria que eu encontrei nesse paciente. Não pode um arranhão de um braço determinar uma completa tomada e fusão dos gânglios linfáticos do braço. Tentaram bloquear essa bactéria, se necrosaram, se destruíram na tentativa de defesa. O policial faleceu 26 dias depois, no dia 15 de fevereiro, com uma infecção generalizada de causa desconhecida. Só que, segundo consta no livro O Caso Varginha, do Ubirajara Rodrigues, o policial foi submetido a uma cirurgia com um médico militar para remoção daquele cisto na pele. A gente vai saber se o cisto foi deixado pelo ET. Olha que coisa bizarra. E ele não reagiu aos remédios. Era tipo um negócio assim, quanto mais antibiótico ele tomava, pior ele ficava. Não existia nenhum antibiótico capaz de tratar aquele homem. A família do Marco Elixerezi nunca recebeu nenhuma explicação oficial sobre a morte do policial. E atualmente, ninguém da família dele gosta de tocar no assunto. Imagina, gente, uma pessoa da sua família que tá tudo bem, daí do nada a pessoa, sei lá, começa a ter uma doença misteriosa, ninguém sabe o que é e assim, em pouquíssimos dias você perde a pessoa. Imagina o desespero dessa família. E daí você vai falar com o médico, você vai falar com as autoridades, ninguém responde nada, ninguém dá uma explicação. E, gente, só que antes de falecer, o Marco Elixerezi confessou para a irmã dele e para o médico que tratava ele que ele estava envolvido na captura daquela criatura que estava sendo procurada na cidade de Varginha. O laudo da autópsia conduzida no corpo do Marco Elixerezi, que saiu recentemente, consta que o cérebro dele foi retirado para análise. Gente, o cara tinha um cisto e tiraram o cérebro dele para análise. Por quê? Pra quê? Sério, tudo isso não pode ser simplesmente coincidência, não é possível. Tem gente que fala assim, não, porque o caso Varginha é tão tosco quanto o terraplanismo. Gente, não tem como. Não tem como. O caso Varginha é cheio de provas. Terraplanismo é cheio de vergonha. Não tem como comparar uma coisa com a outra. Mas espera, tá? Porque nós estamos apenas no meio da história. E lembra que eu falei pra vocês que a gente ia ter um intervalo? Pois é, esse aqui é o intervalo. Dá uma pausa, aí vai fazer um xixi, sei lá, vai viver. Porque eu sei que a história é longa. Desculpa se vocês já estão cansados de mim, tá? Mas eu tô querendo contar aqui todos os detalhes dessa história. Alguns meses depois dessa vaca louca toda que acometeu a cidade inteira de Varginha, algumas coisas estranhas começaram a acontecer, dessa vez no zoológico de Varginha, mais especificamente no Parque Zoobotânico Dr. Mário Frota, porque de fevereiro a abril, alguns animais do zoológico começaram a aparecer mortos. As mortes desses animais também são completamente sem explicação. Ao todo, 5 animais morreram, de acordo com a Leila Cabral, que era a diretora do zoológico na época. E tudo isso também teria acontecido porque uma criatura também teria sido avistada no zoológico. Então, gente, pelas minhas contas, aqui nós temos 4. Geralmente, Grace são 3, né? Mas aqui vai saber se um escapou, não sei, gente. É uma conta louca. O que você acha, hein, seu ET? Ainda não temos o nome dele, a votação tá rolando, viu? Calma, dia 22 tá chegando, nós vamos ter o nome e a personalidade do nosso segundo alienígena favorito desse canal. Dá licença que eu sou o primeiro. Por licença. No salão de festas ali do zoológico, tava rolando uma festinha da prefeitura. E uma senhora chamada Terezinha Galo, que tava nessa festa, saiu pra fumar. E aí, quando ela olhou assim pra sua esquerda, ali atrás de uma gradezinha, o que ela viu? O outro ET. Os olhos vermelhos, grandes, esbugalhados. E a cor dele era marrom escuro, era muito feio. Além disso, um laboratório de Belo Horizonte detectou uma substância tóxica nas amostras enviadas dos animais que morreram ali no zoológico. Até os dias de hoje, não existem explicações plausíveis para a morte desses animais. Só o que se sabe é que eles eram de diferentes espécies e na necrópsia foram detectados escurecimentos estranhos na mucosa do estômago e do intestino desses animais. Mas como que a gente vai explicar
que isso faz algum sentido, sendo que esses animais eram todos de espécies diferentes. E o que eu tô querendo dizer com isso? Eu tô querendo dizer que espécies diferentes não possuem as mesmas doenças, e todos eles tinham as mesmas doenças, morreram da mesma forma e tinham os mesmos sintomas. E é exatamente agora que essa história do zoológico se liga à história do Marco Elie Sceresi. Gente, isso não pode ser coincidência. Isso não pode ser apenas uma teoria da conspiração. E é agora, nesse momento aqui do vídeo, que a nossa história sai de Varginha e vai para lá, em Campinas, na Unicamp. Para os ufólogos que investigam esse caso, a criatura encontrada na cidade mineira foi levada para a Unicamp. E ela teria sido retirada da ambulância e levada para a Unicamp, onde ela teria sido pesquisada em um laboratório de testes que existe lá. E nesse laboratório existem criaturas vivas e mortas deste planeta aqui e também de outros planetas. Eles chamam o local de Pavilhão 18. Esse local é fortemente guardado por soldados, também de acordo com esses ufólogos que pesquisam esse caso. Segundo esses ufólogos ainda, lá não existem apenas as criaturas de Varginha, mas existem também várias outras criaturas que foram encontradas ali na região. Chupacabra, é você, amigo? Você tá aí? Será que é verdade, gente? Bom, eu não sei se essa história é verdade ou não, mas eu tenho uma pessoa muito próxima a mim que estudou na Unicamp e que confirma essa história. Mas eu nunca nem disse isso aqui, hein? Vocês nem ouviram isso sair da minha boca. Outras vertentes de pesquisa alegam que o corpo desse alienígena não estaria na Unicamp, mas sim, ele teria sido levado embora pelas autoridades americanas. E enquanto essa criatura estava viva dentro da Unicamp, um OVNI pairou acima da Unicamp todas as noites. Essa fonte de informação, infelizmente, é a fonte Águas de Lindóia. Mas a verdade mesmo sobre essa fonte é que um segurança, uma pessoa que trabalhava ali no campus da Unicamp, disse que esse OVNI pairou ali em cima enquanto o ET estava ali dentro e ele se escondia em um lago que tem dentro do campus ali. Ele era tipo um OVNI que ele era híbrido, ele voava e também era aquático. Essa informação que eu passei para vocês agora ela não é muito confirmada não, mas a informação confirmada que nós temos é que no dia 20 de janeiro, ou seja, no exato mesmo dia onde todas essas coisas bizarras aconteceram, os controladores aéreos relataram que uma aeronave da Força Aérea Americana, um C-17 sem autorização, foi identificado no espaço aéreo de Campinas. Ele pousou em Campinas, no aeroporto de Viracopos, e no aeroporto já existiam 2 helicópteros que aguardavam a chegada desse avião para levar esses militares americanos até a Unicamp. E que os americanos teriam levado o corpo dessa criatura embora, o que eu acho aqui que faz mais sentido, porque afinal de contas não foram eles que avisaram que esse negócio estava vindo? Não brinque com os Estados Unidos, principalmente quando o assunto é alienígena. Mas o que é verdade e o que é fantasia nessa história toda? Infelizmente nós não sabemos. Só o que nós sabemos é que são 27 anos de mistério. E recentemente, há pouquíssimos dias atrás, o Jamie Foxx foi até o podcast do Joe Rogan e ele falou sobre esses assuntos, ele falou sobre Varginha. E é nessa hora aqui que você fica chocado com o detalhe das informações que um gringo tem sobre um caso brasileiro e principalmente o interesse que existe na comunidade ufológica do planeta Terra sobre esse caso. Esse caso não é um caso pequeno. Eu arrisco a dizer que ele é ainda maior do que o caso Roswell. Só que como é em terras tupiniquins, né, tende a ser diminuído. Mas o Jamie Foxx falou no podcast do Joe Rogan que ele está pagando uma recompensa de $200 mil para quem tiver vídeos do caso Varginha, vídeos do OVNI de Varginha, vídeos da queda. Eu acho difícil, né, gente? Porque naquela época a gente não tinha celular que pegava e já saía gravando, assim, não era assim tão simples igual é hoje, né?
Mas em todo caso, se você tem coragem de se expor, porque quando a gente está falando do assunto ET de Varginha, tem que ter coragem para falar sobre esse assunto, porque as pessoas são ameaçadas e tem seus vídeos removidos e tem suas vidas ameaçadas. Eu tô falando por experiência própria, não falei pra vocês que existem forças que nós não podemos controlar? Quando o assunto é o ET de Varginha, você tem que ter coragem. Então, se você tem um vídeo, você tem coragem, vai lá ganhar 200 mil dólares. Gente, é quase R$1 milhão, né? Na cotação atual. Na cotação atual é R$1 milhão. Eita! Se um cara desse tamanho, ou seja, do tamanho do Jamie Foxx, tá oferecendo esse valor por um vídeo, é porque ele sabe que esse caso é importante e ele sabe da veracidade desse caso. Se você tivesse esse vídeo, você vazaria? Você teria coragem de vazar esse vídeo? Comente aqui embaixo. Esse foi mais um vídeo aqui do canal e, gente, vídeo grande assim dá muito trabalho para fazer. Então eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha sido interessante para você. Se você gostou desse vídeo, por favor, não se esqueça de deixar um like, de se inscrever aqui no canal, comenta aqui embaixo o que você achou, compartilha esse vídeo com os teus amigos e não se esqueça de votar também lá na nossa enquete pro nome do nosso alienígena, porque já é no próximo vídeo, na segunda-feira, que nós vamos ter a revelação do momento, do nome do nosso alienígena. Então eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos. Bye!